Volta para a França porque o presidente Emmanuel Macron decidiu manter Gabriel Attal como primeiro-ministro depois da vitória da coalizão de esquerda no parlamento. A Priscila Asbeck vem conversar com a gente, traz as informações ao vivo direto de Paris. Portanto, Macron rejeitou a renúncia de Attal, não é, Priscila? Exatamente, Muriel, mas essa é uma notícia que já era esperada dentro das alternativas que foram colocadas já pelas falas ontem, tanto de Emmanuel Macron quanto de Gabriel Attal, porque eles já tinham avisado e já tinham comunicado que Gabriel Attal poderia permanecer no cargo de forma interina pelo período que fosse necessário. Também Emmanuel Macron já tinha dito, por meio dos seus porta-vozes, que ele aguardaria a estruturação da nova Assembleia para tomar qualquer decisão. Então, o presidente francês, ele disse que o primeiro-ministro Gabriel Attal vai permanecer no cargo enquanto ele, pelo momento, no atual momento, e também pediu que ele permaneça para garantir a estabilidade do país. Então, lembrando que a coalizão de esquerda aqui na França conseguiu a maioria dos votos, conseguiu 182 assentos na Assembleia Nacional. Aqui na França, o primeiro-ministro deve refletir essa maioria na Assembleia Nacional, mas já era esperado que houvesse diversas negociações para acontecer durante essa semana, para que depois dessa semana fosse então definido o cargo do o nome do novo primeiro-ministro pelos partidos de esquerda. Então, isso já era esperado. Gabriel Attal foi ao Palácio do Élysée, apresentou a sua demissão, já que o partido de centro de Emmanuel Macron saiu derrotado, mas agora começam essas negociações, então, dentro do partido de esquerda para ver quem que vai ser indicado. Só para trazer uma informação, o artigo 8 da Constituição francesa prevê que é o presidente quem nomeia o primeiro-ministro e é a ele que cabe a escolha, só a ele, de quando nomear o primeiro-ministro, sem precisar do aval parlamentar e sem precisar dar qualquer tipo de satisfação. Mas, por uma questão de convenção e de legitimidade política, os presidentes franceses da Quinta República, eles respeitam essa maioria na Assembleia e, portanto, indicam ou aceitam a indicação do partido que tem a maioria na Assembleia. Como eu disse anteriormente, agora o campo centrista de Emmanuel Macron vai tentar fazer uma pressão para que esse nome da esquerda seja um nome moderado, não seja um nome da esquerda radical, por exemplo, do LFI, do La France Insoumise, e além disso também vale falar que esse indicado da coalizão de esquerda, ele pode sofrer uma moção de censura se os outros partidos se juntarem para tirá-lo do cargo. Então, também há uma expectativa de que a esquerda indique um candidato mais moderado para não correr o risco de, ao indicar um candidato a primeiro-ministro mais radical, tomar essa moção de censura quando os outros grupos podem se juntar, então, para retirar esse indicado do cargo. Lembrando que se o centro e a ultradireita se juntarem, eles conseguem uma maioria absoluta. Então, se houvesse, por exemplo, uma indicação de um candidato de extrema esquerda, provavelmente eles fariam uma aliança para fazer essa moção de censura. Para além disso, também tem um outro quadro que se apresenta e que alguns comentaristas têm falado aqui na mídia francesa, que seria a formação de um chamado governo técnico, que seria um governo em que o presidente francês ele indica um primeiro-ministro que seja um economista, um advogado, alguma pessoa importante, que tem algum cargo público importante, mas que é apolítica, que não pertence a algum partido ou não representa alguma das coalizões, para que houvesse um governo técnico. Isso já aconteceu em outros países europeus, já aconteceu, por exemplo, na Bélgica e também na Itália, mas a formação de um governo técnico na França tem uma particularidade. Aqui na França, as bases da Quinta República, que foi instaurada em 58, são bases muito políticas. Então, também, se houvesse um governo técnico, os partidos poderiam fazer alianças ou tentar fazer algum tipo de articulação para novamente fazer uma moção de censura e tirar esse nome técnico para fazer uma indicação política. Então, é por isso que está todo mundo dizendo aqui que a Assembleia pode ficar paralisada, pode ser um período de ingovernabilidade aqui na França, porque sem nenhum grupo com uma maioria absoluta, os outros dois grupos podem se juntar para ir barrando as decisões do grupo que, por exemplo, está liderando ou que apresenta algum tipo de projeto. Então, realmente é um período de muita incerteza aqui na França. Eu volto com você, Muriel.